Brejo Santo e região, nesta live cultural. Uma história do Cariri que é bem original. Sua participação será bem especial. Linda iniciativa, abriu para a literatura, valorizando a nossa arte, assim como a leitura. Parabéns para a equipe que trabalha na cultura. Preste muita atenção, que agora vou falar da Pedra da Batateira, uma lenda popular, que escrevi no livro que estive a publicar. Minha gente do Cariri, minha gente de Brejo Santo e região, é um prazer enorme estar lançando o livro A Lenda da Pedra da Batateira aqui com vocês, em Brejo Santo. Nós tivemos um lançamento na Universidade Federal do Cariri e agora estamos lançando pela Secretaria de Cultura, Turismo e Eventos A Lenda da Pedra da Batateira. Eu conto aqui neste livro uma história trazida pelos povos cariri. A Lenda da Pedra da Batateira, conhecida por nós caririenses. A narradora oral é a Dona Maricotinha, que representa a figura feminina das avós e das contadoras de história. Esta obra visa o fortalecimento do nosso sentimento de pertencimento, a fim de que possamos compreender nossas origens. A Lenda da Pedra da Batateira é um livro feito com muito carinho, trazido pelos índios Cariri, em narrações orais, passadas de geração a geração por todo o Cariri. A Lenda da Pedra da Batateira, quem não ouviu falar? Quem nunca teve medo quando era dia de chuva, que ficava temeroso ou temerosa, esperando a pedra rolar? E todo mundo perguntava: será que é hoje que a pedra vai rolar? Será que a pedra vai rolar? Será que a pedra vai rolar? Eu cresci ouvindo essa narração. Eu cresci ouvindo essa narrativa. Eu cresci ouvindo minha mãe dizer isso em tempos de chuva, quando ela fazia a faculdade de filosofia do Crato na década de 80, e ela tinha que ir viajar para o Crato, e quando era noites de chuva, desde a tardinha, quando chovia, ela já ficava com medo de ir ao Crato, por conta das histórias do passado, de que a pedra ia rolar e ia inundar todo o Crato e toda a região do Cariri. E eu ficava em casa imaginando minha mãe estudando e dizia: e se essa pedra rolar mesmo, se essa pedra da batateira rolar, se ela vier lá de cima rolando e acabar com o Crato todinho, e minha mãe? E eu vou ficar sem minha mãe? Todos nós e todas nós crescemos ouvindo isso. Isso vem desde os tempos imemoriais até os dias de hoje. E foi lendo as lendas brasileiras desde a minha infância, porque elas são companhias da minha vida, as lendas, que eu, nesses 50 anos de existência, tive a ideia de trazer essa lenda que é nossa, que é da região do Cariri, lugar onde nós habitamos, para que ela viesse agora em forma de publicação, porque ela é bastante conhecida oralmente, mas eu quis que essa lenda agora se tornasse imortal através de uma obra publicada, para que os pequenos de hoje, as crianças de hoje, pudessem conhecer as suas origens, saber de onde são, saber o lugar onde nós estamos, saber a riqueza do nosso solo, a riqueza da floresta mãe, que é a Chapada do Araripe,
e que nos abriga, que nos acolhe, que é o nosso útero brasileiro. E a partir daí, sabendo de onde nós somos e quem somos, esse livro objetiva fazer com que as crianças de hoje possam construir o futuro através desse presente. E é por isso que essa lenda está publicada, para que fortaleça o sentimento de pertencimento a essa nação Cariri, que nós somos filhos, que nós somos descendentes. Para que o futuro dessa região seja mais bonito, seja mais iluminado amanhã do que já é hoje. Por isso nasceu esse livro, A Lenda da Pedra da Batateira, onde eu inicio a minha caminhada nas lendas caririenses, nas lendas cearenses, na literatura regional e caririense. Sinto um orgulho muito grande de ter feito esse livro e dedico ele aos descendentes da nação Cariri, aos povos originários dessa região, os índios e as índias da grande nação Cariri, de forma especial às crianças indígenas que viveram brincando livremente na Chapada do Araripe e no Rio Batateira, com carinho aos descendentes dos Cariri, espalhados pelo Brasil, e especialmente a grande pesquisadora da arqueologia do Vale do Cariri, doutora Rosiane Lima Verde, pioneira na pesquisa das lendas caririenses, com a sua bênção e a sua luz. Este livro, além de contar a lenda da Pedra da Batateira, faz um passeio histórico e geográfico por toda a nossa região. Especialmente sendo uma história contada pela avó Maricotinha, quando ela no café à tarde olha para os seus netos e vê uma tarde chuvosa e diz: será que a pedra vai rolar porque a tarde está muito chuvosa? E os netinhos ficam curiosos com aquela frase da avó Maricotinha, mas antes dela contar a história da lenda, ela faz esse passeio pela história e pela geografia do lugar, da região do Cariri, e diz para os seus netos que essa região já foi uma região oceânica. Por isso tem um solo tão rico, por isso tem uma riqueza de fósseis muito grande. Há milhões de anos essa região era coberta por águas oceânicas. A entrada dessas águas só foi possível graças à movimentação das placas tectônicas que promoveram a quebra, a separação do continente africano, dando origem a mais um continente, a América do Sul, e o surgimento ao Oceano Atlântico. O sertão foi invadido pelas águas do mar durante esse movimento. A terra nem tinha ainda seus territórios definidos, muito menos os continentes. Eles nem existiam. Com o passar dos anos, no período Cretáceo da Era Mesozoica, houve o aparecimento de animais grandes, chamados de dinossauros. E esses animais, esses dinossauros, foram encontrados na região do Cariri, lá em Santana do Cariri. E a avó Maricotinha faz essa recontagem, né? Ela reconta essas histórias do passado geográfico até adentrar propriamente na lenda. E isso torna o livro ainda mais bonito. Olha aí, a serpente
e com o rosto de mulher, a mãe d'água, que está dentro dos buqueirões, e que vai fazer com que a pedra role. Por um tempo, os índios Cariri viveram em paz e em liberdade. Há muito tempo, como ainda hoje, a luta pela terra era algo que fascinava os homens. E os homens brancos, ávidos de ambição, tinham como meta acumulá-las. Os índios sofreram muito pelas expulsões de suas terras onde viviam e cultivavam. Isso aconteceu no Brasil inteiro e foi um tempo de muita luta. Os antigos contavam que os índios Cariri, vencidos pelas lutas do passado, haviam vedado a nascente da Chapada do Araripe com uma grande pedra, a pedra do rio Batateira. E aí eu vou deixar vocês na curiosidade, para conhecerem o livro depois e se apaixonarem. Se apaixonarem também pela ilustração da Chapada do Araripe, lugar onde nasce o dia. Ilustração e ilustrações, todas feitas pelo figurinista brejo-santense João Alves. O livro está lindo. Além de todo o texto, vocês ainda vão encontrar cruzadinha, caça-palavra e vão aprender também a contar a história com as palavras de vocês através de redação, para que vocês possam também produzir textos e no futuro serem escritores e escritoras da nossa região. E os adultos também poderão ler A Lenda da Pedra da Batateira, porque além de ser um deleite poético na literatura infanto-juvenil, também é um livro de pesquisa, porque traz a história, um pouco da história e da geografia da nossa linda região do Cariri. A Lenda da Pedra da Batateira, uma história do Cariri. Eu gostaria imensamente de agradecer à Secretaria de Turismo, à Secretaria de Cultura, Turismo e Eventos, na pessoa de Davi Júnior e de toda a sua equipe. Davi Júnior é o secretário de Cultura da nossa cidade, Brejo Santo. E a sua equipe maravilhosa. E gostaria também de agradecer à Prefeitura de Brejo Santo, na pessoa da prefeita Gislaine Landim. Muito obrigada. Oi pessoal, eu sou o João Alves e eu estou aqui para falar um pouquinho sobre o livro A Lenda da Pedra da Batateira. Gostaria muito de agradecer a Fátima Teles por ter me feito esse convite de ilustrar o livro dela e também à Secretaria de Cultura de Brejo Santo. Ilustrar A Lenda da Pedra da Batateira foi uma satisfação muito grande, porque é uma história do Cariri, é uma história próxima da gente, que a gente conhece, que muita gente já ouviu falar, e quem passa pelo Cariri, pela região do Crado, sempre escuta sobre essa história. E como é que a gente ilustra? Como é que um ilustrador trabalha? Como é que a gente dá vida a essas imagens que tem aqui? A gente recebe texto, a gente lê o texto, a gente mergulha dentro desse universo e a gente procura inspirações para poder fazer esse universo ganhar vida. E eu já conhecia a Lenda da Pedra da Batateira por cima, por alto, mas eu não conhecia como foi me passado pelo livro através do texto da Fatinha. E é um texto totalmente diferente porque traz personagens mais reais, mais próximos da nossa realidade, né? Uma fazenda, uma avó que conta essa história aos seus netos. E isso traz um aconchego muito grande para quem lê a história. E a Lenda da Pedra da Batateira, ela tem essa especialidade por ser uma história conhecida e passada oralmente de geração em geração, então isso está muito bem preservado no texto. Então eu busquei me inspirar em vidas cotidianas, em cenários cotidianos, em cores muito vivas,
na própria natureza que é citado na Lenda da Pedra da Batateira, porque é sobre a natureza e é sobre a nossa história, é sobre a nossa gente. E o homem está diretamente ligado com a natureza, então é impossível não colocar o verde. Eu acho que o verde é a cor que mais se destaca na história. E as cores azul e as demais cores que vão surgindo, que vão dando vida à história. As influências para Lenda da Pedra da Batateira são muitas, para ilustrar o livro foram muitas. Eu acredito que boa parte delas vieram das histórias que eu já conhecia, principalmente as do Monteiro Lobato, porque tem um pouco de fantasia dentro da história. E é uma história indígena, então tem uma fantasia por trás, tem um mistério por trás. Os desafios para fazer a ilustração desse livro foram bastantes, porque fazer ilustrações tradicionais não é nada fácil. Então a gente tem que encontrar sempre agradar a criança, para chamar a criança para perto do livro e fazer ilustrações que deixem muito claro que esse mundo que ela está vendo é um mundo real. Então ela precisa ver as imagens dentro do livro e ela tem que sentir essas imagens. Tudo foi um desafio, desde a pintura, que foi usada guache escolar, a composição dos personagens, se eles seriam magros demais, se eles teriam uma aparência diferente, se eles seriam mais próximos da nossa realidade, se eles não seriam tão próximos da nossa realidade. A satisfação de ilustrar esse livro é porque é uma representação do Cariri e cada vez mais a gente está se conectando com a nossa cultura, cada vez mais a gente está se conectando com o nosso passado. Então a importância de deixar isso aqui registrado é imensa, porque a gente tem um registro do que é nosso. Não foi o meu primeiro livro, eu já ilustrei um livro para uma aluna do Colégio Objetivo do Juazeiro do Norte e também foi bastante desafiador. E ilustrar é uma tarefa mágica e ao mesmo tempo é um desafio muito grande, porque, como eu tinha dito, a gente tem que encontrar esse limite do real e da fantasia para atrair a criança. Então a gente busca na nossa criança interior o que a gente gostaria de ver no papel e a gente compartilha um pouco desse mundo para aquela criança. Obrigado. A história que eu vos conto aqui aconteceu há um tempo nas boas terras do nosso Cariri. E era final de primavera. O sol era o rei das manhãs. O céu azulzinho. As nuvens pareciam um algodão doce. Havia flores por todos os lados. E o vento soprava levemente no cabelo das crianças. Mesmo assim, com o sol forte no horizonte, já começava a aparecer os primeiros sinais de chuva. E as flores dos pequizeiros, das mangueiras, dos cajueiros, das serigueleiras começavam a aparecer. A fazenda da Dona Cotinha estava cada vez mais bonita. O pomar cheio de frutas e os animais corriam pelos arredores daquela casa. As crianças brincavam com as galinhas, com os animais do terreiro. Os pássaros sobrevoavam aquelas árvores. A casa ficava um pouco solta por entre a paisagem. E pelas janelas era possível ver aquela chapada. O sol estava se pondo. Quando Dona Maricotinha chegou, olhou no alpendre e chamou seus netos para jantarem. Tonico e Belinha gostavam muito da culinária da avó e saíram aos pulos para provar daquelas delícias. Era tapioca, era bolo de caco, era bolo de milho, um bolo cheio de café com leite. E aí depois, ainda, como de costume, sentavam-se no alpendre para ouvir histórias.
E num certo dia, começou o tempo se fechar e a chuva caindo forte. Quando Dona Maricotinha disse: eita, será que a pedra vai rolar? E os netos ficaram curiosos. Que pedra, vovó? Ah, a pedra da batateira. A pedra da batateira. Quando eu era criança, assim como vocês, os antigos diziam que em dias de chuva muito forte, a pedra da batateira podia rolar e inundar todo o Crato e a região do Cariri. Isso foi há muitos e muitos anos. E aí os netos quiseram saber. Conta essa história, vovó. Ah, isso foi há muito tempo. Os estudiosos diziam que essa região aqui do Cariri já foi mar. Há milhões de anos. Dizem que essa região foi coberta pelas águas oceânicas. E no movimento das placas tectônicas, houve uma quebra. E de repente, as águas começaram a preencher todo esse lugar. Todo esse movimento gerou a entrada da água. E essa entrada dessas águas foi possível por essa movimentação. O sertão foi invadido pelas águas do mar. Com o passar do tempo, surgiram dinossauros. E esses dinossauros se alimentavam de vegetais, de animais da sua mesma espécie. Surgiram também as rochas. E as rochas eram primitivas, mas com a ação do vento, da chuva, do sol, aí elas foram se desmanchando e viraram sedimentos, pequenos pedaços, pó, e se juntaram a restos de animais e formaram rochas que tinham cal. Aí chamaram de rochas calcárias. E aí o território banhado por essas águas foram se movimentando e foram se separando. As águas iam baixando. Os peixes foram se calcificando, porque as águas foram baixando e os peixes ficaram presos nas pedras e os restos de plantas também. Lembram daquele esqueleto do dinossauro, de peixes que ficam lá em Santana do Cariri? Então, eles são registros desse tempo. E aí, quando as águas foram baixando, os continentes foram aparecendo. E aí surgiram as florestas. Nessas florestas apareceu a biodiversidade, uma diversidade de vida. E na floresta, na Chapada do Araripe, apareceram capivaras, apareceram onças, soldadinhos do Araripe, e aí foram povoando a floresta. Com o passar do tempo, foram formadas as primeiras civilizações. E aí, a povoação foi acontecendo, e os povos que
que habitaram essa região, os povos da nação Cariri, os índios cariris, firmaram o território. E aí, eles viviam, caçavam, pescavam, sobreviviam economicamente dessas atividades. Caçavam, pescavam e plantavam, mas por um certo tempo, porque os homens brancos sempre tiveram a ganância, a ambição de acumular terras. E os índios, por todo o Brasil, não só no Cariri, eles perderam esse espaço. E aí, depois de travarem uma luta, uma grande luta, foram vencidos, mas antes disso, eles vedaram a nascente com uma pedra no rio Batateiras, que era o rio que era abastecido por outras nascentes, o rio Batateiras e o rio Grangeiro, na cidade de Crato. E aí então eles vedaram essa fonte e a água ficou represada no subsolo. Dentro dessas águas dizem que está uma serpente, um ser sagrado para os índios. Está lá, é uma serpente com cabeça de mulher, a mãe d'água. E não só para que os homens ficassem sem a água, os índios tinham medo que eles permanecessem e a água fosse enchendo, a represa fosse rompendo. Medo que os homens profanassem aquele lugar que haviam colocado como religião, como a matriz de religião dos povos. Dizem também que lá nessa represa, nessa água represada no subsolo, existe uma iara que com o seu canto seduz os homens, traz os homens e eles mergulham no rio e morrem afogados. Há quem diga também que lá onde fica a matriz de Nossa Senhora da Penha é a cama da baleia e da iara. E não se pode profanar. Se um dia a pedra for solta, esse lugar voltará a ser mar. É por isso que muitas pessoas têm medo quando começam as fortes chuvas e que começam a descer as águas serra abaixo. E é por isso que muitas pessoas saíram daquela região e foram morar nas cidades vizinhas. E os antigos dizem que, como Antônio Conselheiro profetizava, o sertão vai virar mar. As pessoas acham que um dia isso poderá acontecer. Vovó, eu fiquei com medo. Não tenha medo, minhas crianças. Minhas crianças, nenhuma pedra cai. Nada acontece sem que Deus permita. Durmam e vejam ao amanhecer como é bonita essa chapada coberta por uma manta verde, uma manta que vai até longe. E esse é o lugar onde nasce o dia,
como dizem os índios cariris. Eu me sinto pertencida. Eu sou filha desse lugar. Ah, vovó, você nos leva qualquer dia para conhecer a pedra da batateira? Levo sim, meus queridos. Durmam e aguardem nessa certeza. Benção, vó! Deus te abençoe. Benção, minha avó! Deus te cubra de graça. Essa é uma história das terras caririenses, recolhida, contada na obra de Fátima Teles, A Lenda da Pedra da Batateira, ilustrada por João Alves e narrada por Jucilda Santos.